Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de fé, de conforto e consolo para o nosso dia a dia. Hoje quero meditar com vocês num texto muito conhecido. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Os dois fundamentos. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, esta história ou parábola ou uma metáfora que Jesus conta sobre a construção é algo para que possamos pensar. Jesus está dizendo aqui, ou está contando para nós, a história de dois construtores. O primeiro construtor, para construir a sua casa, ele olha primeiramente o terreno aonde ele vai edificar, ele vai fazer o planejamento de como edificar, e assim ele vai ouvir e também colocar em prática. Ouvir aquele que entende da construção e colocar em prática como deve ser feita esta construção. Então, se ele é um homem prudente, ele faz tudo isso e ele coloca em prática a orientação que ele recebeu para edificar a sua casa. Entretanto, Jesus fala de um outro construtor. Esse construtor, ele também vai analisar aonde ele vai construir. Ele vai procurar ouvir como que deve ser construído. Entretanto, na hora de colocar em prática as orientações que ele recebeu, ele é um homem insensato, um homem sem sabedoria, um homem imprudente. Pode ser também orgulhoso, arrogante, de não colocar em prática as orientações que ele recebeu. Então, ele vai também e edifica a sua casa, mas sem colocar em prática aquilo que ele ouviu. É interessante ver que na história contada por Cristo, ao dizer das tempestades da vida, ou das tempestades que enfrentamos, Jesus ele fala a mesma coisa para os dois construtores. Para o construtor prudente, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Então, queridos, quando ele vai falar do insensato, do imprudente, ele diz a mesma coisa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. As
tempestades que nós enfrentamos, tanto para aquele que ouve e coloca em prática, e aquele que não ouve e não coloca em prática, as provações são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Tudo vem com ímpeto, com força, com poder de destruição. Contudo, quando nós olhamos para a consequência de ambos, você vai ver que o homem prudente que edificou a sua casa, colocando em prática tudo aquilo que ele ouviu, a sua casa permaneceu intacta. A sua casa não caiu. A sua casa estava firme. Contudo, aquele que ouviu e não colocou em prática, sendo insensato e imprudente, a sua edificação caiu, sendo grande a sua ruína. O que é que Jesus está dizendo para nós nesta parábola? O que ele está mostrando, o que ele está ensinando para nós? A coisa bem simples, prática e objetiva. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. A primeira coisa que Jesus está dizendo é: eu estou falando para você que quer construir a sua vida. Eu estou apontando para você como que você deve edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, se você tem ouvido as minhas palavras e tem colocado as minhas palavras em prática, você vai edificar com prudência a sua vida, a sua casa, a sua família sobre a rocha. E quem é esta rocha? Cristo Jesus. Foi esta a afirmação que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Cristo que nós temos que edificar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Porque quando vierem as tempestades da vida, que vêm bater com ímpeto, com força, com poder, para destruir a nossa vida, para destruir o nosso lar, para destruir a nossa família, nós vamos permanecer de fé, porque edificamos a nossa vida em tudo em Cristo Jesus. Ele é a nossa base, Ele é quem nos sustenta, Ele quem nos fortalece, Ele que faz que possamos permanecer firmes e inabaláveis diante das lutas e das provações e privações que nós passamos. Contudo, Jesus também nos ensina que aqueles que ouvem as palavras e não as praticam. Ou seja, Jesus está falando a mesma coisa que ele falou para aqueles que ouvem e praticam. Ele ensina a mesma coisa, mas o imprudente, o insensato, o orgulhoso, o arrogante não quer dar ouvidos ao ensinamento de Cristo Jesus e prefere edificar a sua casa em outros solos que não tem firmeza, que não tem base. E aqui ele coloca sobre a areia. Então, queridos, o imprudente, o arrogante, o orgulhoso acha que ele edificando da maneira que ele quer, no solo que ele quer, vai permanecer de pé. Enganoso é o coração deste homem. Porque a tempestade, as provações, as privações vêm com ímpeto, com força, com poder sobre esta casa, sobre esta vida, sobre a sua família. E por não ter uma base firme, que é a rocha, que é Cristo Jesus, porque ele edificou na areia, grande é a sua ruína. A sua casa desabou, a sua vida desabou, a sua família se tornou um caos.
porque não quis dar ouvidos e não quis praticar as palavras que Cristo ensina, os ensinamentos que ele passa para a nossa edificação. Então a diferença é simples, é ouvir, crer e praticar. Se você ouve as palavras de Deus, se você crê nas palavras de Deus e você coloca em prática, você vai edificar a sua vida, a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Mas se você não quer ouvir, quer edificar de qualquer maneira, grande vai ser a sua ruína. Você vai falar para mim, eu vou à igreja todos os domingos. Ir à igreja é uma coisa, colocar em prática os ensinos que são passados é totalmente diferente. Porque eu posso ir à igreja todos os dias, mas se eu não colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, você vai à igreja e você vai sair da mesma maneira que você entrou. Pecador, fraco, vazio, porque não assimilou os ensinamentos de Cristo. Nós precisamos ouvir, crer e colocar em prática. E assim nós vamos edificar tudo na rocha que é Cristo Jesus e na presença do nosso Deus, o nosso único arquiteto, que veio para edificar a nossa vida. Nos tirar do fundo do poço e edificar a nossa vida em Cristo Jesus. Queridos, que Deus aplique esta palavra ao teu coração e que você tome a decisão de ouvir, crer e colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, na sua família, e a sua casa será edificada. Vamos orar? Senhor, graças te dou, porque a tua palavra é suficiente para apontar para aquele que vai edificar a minha vida, a minha família e o meu lar, que é Cristo Jesus, a rocha que muitos não querem, que muitos desprezam, mas eu e a minha casa será edificada em Cristo Jesus. Rogo, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, para que todos os que estão ouvindo esta mensagem possam crer e colocar em prática, edificando a sua vida e a sua casa em Cristo Jesus. O casamento será uma bênção, os filhos serão uma bênção, o trabalho será uma bênção, o lazer será uma bênção, porque a nossa vida é edificada na rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, há muitos que estão cansados e sobrecarregados e precisam de ser restaurados. Entra nesta casa, entra nesta família, joga tudo por terra, ó Pai, e faça uma nova edificação para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando e restaurando, mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Afasta os nossos filhos da violência, de uma vida, Senhor Deus, distante de ti, mas que eles possam a cada dia buscar a tua presença e ser edificados em Cristo Jesus. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso edificador. E a ti seja dado toda a honra, toda a glória, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.